abandonei meu pai. Por quê? Para quê? Mas me uni a esse tanto de animalzinho. E eu estou certo? Aqui, gente, estou virando para pegar nas câmeras. Abandonar meu pai e me unir a esse tanto de animalzinho. Eu acreditei que o rei Davi é um filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, ele tem que ser filho aqui da terra. Quem que é o pai? Quem que é a mãe do rei Davi? Eu estou virando aqui para vocês verem nas 4 câmeras, viu, gente? Vocês viram nas 4 câmeras. Quem é o pai ou a mãe do rei Davi? Qual o filho que vai assumir o pai sem abandoná-lo até os 78 anos de idade para ele ter uma aposentadoria digna? Me responda daqui para frente, que eu vou enviando para vocês. Mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Batatinha. Estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Nesta data de dia 29, para quem estiver no Instagram, 29/4/2025. Para quem está no YouTube, no WhatsApp e em outros canais, 29/4/2025. São 7 horas e 3 minutos. No Instagram, 7 horas e 3 minutos. E eu estou aqui, eu abandonei meu pai. Mas também abandonei esse aqui. Qual dos dois eu não deveria ter abandonado? Qual dos dois eu teria que estar seguindo? Aqui no Instagram. Aqui também, que vai sair no canal Ciência Batatinha. Aqui também que está no Silva Caio Silva. E esse aqui está na gravação geral, para vocês verem qualquer problema que der, tem a filmadora filmando. Então, meu querido e minha querida, eu abandonei esse aqui. Eu abandonei esse aqui. Eu abandonei esses aqui. Abandonei esses aqui. Tem mais abandonado lá dentro. Mas Deus não está mais representado nesse aqui. Porque ficou velho. Acabou. Abandonaram. Não julgaram como a palavra de Deus. Mas nesse daqui que foi renovado e atualizado, foi totalmente revisto e foi agora em 1988 a 1993 foi toda retificada. Olha aqui para vocês verem aqui, ó. Vou usar o óculos aqui. Vocês verem aqui que eu estou usando ela. Revista e atualizada. Revista e atualizada. Revista e atualizada. Então Deus está aqui dentro porque ela é nova. Foi revista e atualizada. Esta Bíblia aqui, eu tenho ela desde 1982. Esta daqui. Veja como ela está. Ela fica dentro do ambão. Ela é de 1978, que ela foi fabricada, que ela foi editada, que foi isso e aquilo, de uma Bíblia nova. A Bíblia que eu uso dentro do meu trabalho, esta daqui. Esta Bíblia me acompanha desde os anos 90. Já está toda deteriorada, porque ela ficava dentro do carro. Mas depois que eu parei de andar de carro, que eu não ando de carro mais, aí eu jogo ela em cima do meu balcão. Esta Bíblia aqui, ela tem quatro fitas. Eu entro no Evangelho, no assunto A.
Entro no outro evangelho no assunto B, entro no outro evangelho no assunto C, e entro no outro evangelho no assunto D. Vou estudar esses assuntos. Quando eu acho um comparado com o outro, eu volto e vou compará-los para ver as diferenças que tem dentro da Bíblia. Então, meu querido, se você estudasse a Bíblia como eu estudo, você descobriria essas palavras que eu vou te mostrar aqui agora. Este homem, você acredita que ele é o Filho de Deus, mas ninguém sabe se ele é filho aqui da terra ou se ele veio igual aos anjos que veio lá do céu. Porque aqui, quem é a mãe dele? A pergunta está no ar. Alguém sabe responder? Alguém sabe responder quem é a mãe? Sabe? Alguém sabe responder quem é a mãe? Se você descobrir que esse homem nunca existiu, você vai descobrir também que isso aqui não foi Deus que fez, foi o homem que fez. Por isso que o homem que despreza esse livro não tem ele como a paz, como amor, como representante do Pai. Assim como o filho abandona o pai, porque não entende que foi o Pai que trouxe ele à terra, através das graças do Pai. Quando você abandona seu pai, está abandonando o Pai do céu. Você está deixando e seguindo isso aqui, que é a idolatria. Você está seguindo as imagens, igual essa minha imagem aqui. Se tivesse alguém que acreditasse em mim, ela seria mais tarde colocada em cima de uma mesa. Igual conheço líder religioso que pinta e borda, e a foto dele está em cima de uma mesa, está em cima de uma geladeira. Mas por trás, ele é um homem melancia, que se apresenta na paz, no amor e na alegria, mas por dentro ele é vermelho. Eu sou igual a todos vocês, mas meus pensamentos são diferentes. Já tem 10 anos o meu canal, o canal CS Batatinha, 10 anos, inteirou dia 4 de abril de 2025. O último dia que eu entrei dentro de uma igreja para fazer pregação foi dia 4 de abril de 2015, do qual eu seria expulso, porque estava falando na preparação do batismo e mostrando que a realidade é outra do que nós explicávamos. No dia que eu cheguei para o diácono e falei para ele, Joaquim eu falo, Joaquim, Mané, Pedro, Rafael, eu falei, Joaquim, essa preparação aqui, essas palavras estão erradas. Ele me respondeu, você está aqui para fazer o que nós mandamos. Eu sei que está errado, mas eu venho lá de cima, eu sou obrigado a cumprir o que eu faço. O que eu sou ensinado. Eu falei para ele, Joaquim, eu me calo pela verdade, mas não continuarei falando com a mentira. O porquê? Porque quando a gente começa a descobrir, eu era doido para descobrir qual que era a verdade, quando eu tinha 5, 6 anos, que meu pai falava dos evangélicos, e os evangélicos falavam dos católicos. Eu ficava pensando, olhando para cima, qual está certo? Hoje eu descobri que todos os dois estão errados. Estão adorando estes livros abandonados. Esses livros abandonados é adoração. Mas cada dia que sai um novo, esse é jogado fora. Então, meus queridos, se todos vocês estivessem certo, só existiria uma Bíblia, só existiria uma denominação, só de Deus. Quem criou a Igreja Católica? Foi os discípulos de Jesus, Igreja Católica Apostólica Romana, que foi os apóstolos de Jesus que criou a religião, que criou a igreja. Mas é uma mentira que a igreja já existia. Se Jesus ia à missa lá, e Jesus chegou na hora da missa lá e na hora da oferta, aí chegou a hora da oferta, uma velhinha tirou uma moedinha do fundo da bolsa procurando lá,
e entregou. Aí Jesus falou, se é verdade, essa dali deu de coração, que ela deu a última moedinha que tinha. Senhor, o que eu faço para herdar o reino do céu? Não, para lhe acompanhar. Venda tudo que tenha, doe aos pobres. Hoje, venda tudo que tem e traga para mim, para a fogueira santa, para aqui, para a oferta, para o dízimo. Jesus pediu dízimo alguma vez? Jesus andou em cima de tapetes de ouro, de fios egípcio, que custa milhões. Jesus usou taça de ouro. Jesus tinha roupas caríssimas, 10, 12 peças de roupa, uma por cima da outra, faixa daqui, faixa dali, faixa de cá, boné de cá. Jesus nem boné ele usava, andava com o rosto livre, se for verdade. Mas o anjo querubim, que foi criado por Deus, a roupa dele, o homem mais bonito que já teve em cima da face da terra, ou seja, no céu, o anjo querubim. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre esta queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. O anjo mais bonito que Deus fez, que reinava no céu, era o anjo da confiança de Deus, de que traiu a Deus, e Deus expulsou ele do céu. Então, meu querido e minha querida, nessas possibilidades eu vou mostrando para vocês aqui o que somos nós, o que nós deveríamos agradecer a quem nos abandonamos. Ontem, eu nasci, nasci desse jeito aqui, ó, minha mente livrezinha, não tinha nem nada dentro dela. Mas na hora que eu respirei, que chorei, que meu pai estava junto, me pegou, tentou tirar o primeiro movimento, a primeira palavra, ou seja, o primeiro som, pôr o primeiro alimento na minha boca, que foi o peito da minha mãe, eu não sabia de nada. Nesse momento veio entrando, mas tinha duas coisas para entrar na minha mente. Tinha o bem e tinha o mal. Aí nós damos o nome de lado esquerdo e lado direito, de que nós tratamos que o lado esquerdo é o do mal, o lado direito é o do bem. Mas aí então eu fui criado pelos dois lados. Veio entrando coisas do meu coração, na minha cabeça, na minha mente, dos dois lados. Eu fui crescendo e o mal veio de topo com o bem. E veio trazer, está dando, vocês todos vendo, tá, meus queridos? No Instagram lá também fora um pouquinho. Se eu tirar um pouco do Instagram, eu tiro de lá. Então vamos ver aqui como é que eu faço aqui para dar certo aqui. Então tá nas 3 câmeras, tá pegando, nas 4 câmeras tá pegando bem. Só meu rosto que está afastado porque eu saí para mostrar o papel. Foi entrando na minha mente aqui aos 5, 6 anos.
Aqui, aos 13, 14 anos, minha mente já estava bem, mas os dois entrando mesmo, de um lado e do outro. Quando eu cheguei aos 18 anos, foi aonde extrapolou aqui já o meu conhecimento, já saiu da minha mente, aonde eu já posso ensinar as pessoas, trazer para eles a palavra, ensinar, já estou maturo sobre a minha. Aí que vem meus conhecimentos a mais, aí eu vou tentar analisar qual dos dois que entraram mais na minha mente, se é o bem ou se é o mal. Aí tem os dois dentro de mim, é o lobo e o carneiro. Todos os dois entraram na minha mente dos dois lados, um de cada lado. Eles vão brigar pela paz, pela desunião. O vermelho é o mal. Então vamos tratar aqui do homem melancia, que ele tem dentro dele. O homem melancia por fora, ele é verde, ele se apresenta com cores bonitas, aquelas manchas, não tem nenhuma mancha vermelha. Mas por dentro do coração é o homem melancia que é vermelho. É porque ele se aperfeiçoou no lado vermelho. Esqueceu o lado da paz e se aperfeiçoou aqui na maldade. Esses dois animais, o carneiro e o lobo, vão entrar numa briga dentro do seu coração. Qual dos dois vai vencer essa briga? O que você alimentar mais. Você está em cima do muro aqui. Você está em cima do muro. E os dois estão brigando dentro do seu coração. O que você liberar primeiro, o que você alimentar mais, é o que vai vencer. O filho nasce, o pai vai criando ele. Mas quando ele começa a pegar a criação lá de fora, na certeza, meu querido irmão e querida irmã, o vermelho vai entrar na mente dele. Quando o vermelho começa a entrar na mente dele, aí ele começa a dar fé que o pai dele que está errado em todas as partes. Quem está certo é a rua que oferece mais festa, oferece bebida, oferece isso, oferece aquilo, os prazeres da vida. E deixa os prazeres de conhecer o pai. Aí esses meninos que nascem hoje, já na mão deles que foram criados, criação da rua, criação externa, já vão ser criados já na miséria, no ódio, no desapego aos outros, no desamores. Não vai passar mais a amar a ninguém, vai amar a violência, quero mais, quero mais, quero mais. Se tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão necessitado. Mas os líderes religiosos, traz o dinheiro que tem todo para mim. Eu preciso dele. Eu preciso comprar um avião novo. Pastor, nós vamos me dar um carro novo, o senhor tem que andar de carro novo, junta todo mundo dar um carro. Fica passando fome. Deixa o filho passar fome em casa, mas manda o dinheiro para a fogueira santa. Aqui, meu querido e minha querida, está outro gráficozinho que eu fiz. Meu trem tudo é mal feito. A minha mente vai se abrindo para as coisas. Aqui, meus queridos, aqui. Vira mais para cá para pegar aqui no Silva Carlos Silva no Facebook. Então, na realidade, eu nasci, aquela música 10 mil anos atrás. Então, vem cá, eu nasci aqui com minha mente vazia. Até os 16 anos, 18 anos, eu fui render obediência ao meu pai. Naquele outro papel está mostrando lá. Quando eu entrei 18 anos, eu estabilizei aqui. Vou fazer minha vida sozinho. É onde eu vou começando a saber de que eu tenho liberdade para fazer o que eu quero e a liberdade para fazer o que eu aprendi mais, se foi o bem ou o mal. Mas eu tenho a liberdade de escolher agora para frente o que eu vou ser. Se meu pai me ensinou bem e eu achar que é o mal, eu vou com meus colegas da rua. Abandono o pai, suas palavras não pesam mais. Igual eu fraguei. Vou. O que é conversar abobrinha? Não borracha. Eu falei, é quando a gente fala coisas que não é necessária.
fala bobeira, aí veio com borracha, abobrinha, isso e aquilo, fui falando para ele. É porque quando o menino procura vô, o que é? É porque seu vô só fala borracha, só fala arneira. Não siga seu vô, porque seu vô só fala arneira. Siga a nós que somos dos filmes violentos, das coisas violentas. Nós passamos 2 horas dentro da igreja, podemos passar 8, 10 horas nos vídeos violentos. Podemos passar 8, 10 horas com a arma na mão dando tiro. Esse aí que é a criação de hoje. Portanto, eu quando chego a brincar com o netinho, já é assim, pei. Eles escondem. Aí eu vou, para não mudar as brincadeiras, eu falo, pei. Então, na realidade, o filho, o neto hoje não chega, bença, vô, pega na mão. Não. Fulano, não escuta mais. Não adianta você levar palavras amenas para os seus filhos, os seus netos, que é ignorância. Mas se você chegar com um copo na mão, coisas diferentes, você é bem recebido. Então, meu querido, eu não estou falando só da minha vida, mas estou falando também da vida dos novos. Que os avós são abandonados. Tem tanto vídeo aí rolando aí, daquela música que existia antigamente, Cor e Boi. Estão gravando ela com várias pessoas diferentes, com assuntos diferentes. Mas, eu falo para vocês, aquela música Cor e Boi, ela foi baseada em fatos reais. De que a sua nora chega e fala, não quero seu pai mais aqui em casa. Esse velho nojento, rabugento, tira ele daqui, o filho chega, leva esse couro de boi para o senhor dormir, quando o senhor chegar em algum lugar. O netinho veio e vai atrás. Mas, nos fatos reais de hoje, o neto não vai fazer isso mais. Porque o neto já está totalmente contra o vô. Porque quando ele aceita o pai fazer uma coisa dessa com o vovô, é porque o pai já jogou ele contra o vô, que o pai, que é o vô, não tem mais palavras agradáveis. Quer trazer o tempo antigo para os netos, para ter uma criação boa. O meu primeiro emprego que eu fui arrumar para trabalhar fora, eu tinha 16, 17 anos, eu não tinha 16 anos, não tinha 17 completo, não tinha 17 ainda não. Quando o homem falou para meu pai, seu Mané, deixa seu filho trabalhar comigo lá no meu armazém? Pode. Quando eu peguei a bicicleta de manhã cedo para ir trabalhar, que fui saindo, que montei na bicicleta, meu pai estava sentado no tamborete no meio do terreno, naquele terreno de fazenda, era só que esse terreno era um grande barril. Meu pai sentado falou, meu filho, volte aqui. Eu desci da bicicleta, fui da bicicleta em pé e voltei. Cheguei perto dele. O que foi, pai? Meu filho, lembre-se, você vai trabalhar lá, mas lembre-se, você vai mexer com dinheiro. Lembre-se que aquele dinheiro não é seu. Lembre-se que seu é aquele que ele vai te pagar no final do mês. Falei, meu pai já entendeu o recado. Mas hoje o filho chega em casa com a bicicleta nova, o pai sabe que ele não trabalha. Ô meu filho, eu comprei, meu pai. Comprou com o quê? Deixa eu dar uma volta. Meus filhos, meus netos, lembre-se que essas palavras negativas só trará o mal. E mais tarde o que você fez com seu avô, se seu filho tiver uma boa criação, nascida de dentro dele, mais tarde ele vai lhe ignorar. Porque aquela que eles fazem novamente agora do cor de boi, aquilo ali nada é verdade, aquilo ali tudo é ficção, tudo é meninos treinados, tudo é menino ator para fazer aquelas cenas, mas aquilo não sai de dentro dele. Meus queridos, era tanta coisa para mim falar, mas o tempo é muito curto, não dá. Eu vou falar nada quase de mim, mas eu estou com vocês, presente. Se eu estou ofendendo alguém, porque para mim tirar você do mal, eu tenho que tentar chegar e jogar ele no escanteio. Por isso que eu estou sendo novamente criticado e talvez ameaçado. Eu vou pôr aqui uma ameaça que eu recebi há 4, 5 anos atrás, mandaram para mim. Eu vou pôr aqui nesse lugar aqui, ameaça da internet, que está escrito assim, seu Carlos,
senhor já procurou saber como nasceram, como morreram os discípulos de Jesus? Aí vem contando, Pedro morreu assim, Joaquim morreu assim, Pedro, São Rafael, e se aqui vem falando os nomes de cada um. Todos eles foram mortos, porque tentaram ficar pregando Jesus, e a bandidagem era maior do que tudo de hoje. Portanto, Jesus tinha seus seguidores, mas era minoria. Mas os que odiavam, que tinham ódio por ele, era a maioria. Inclusive um dos seus apóstolos, seu discípulo, vendeu Jesus por 30 dinheiro. Você vai lá na última ceia de João, algum de vocês há de me trair. Quem? Aquele que eu entregar o pão molhado, ou umedecido no molho, vai ser o meu traidor. Quando Jesus molha o pão, entrega na mão de Judas, Satanás entra nele pelo pão. Aí Jesus fala, vai, faz o que tem que ser feito, me entrega logo. Porque Jesus entregou o pão com Satanás dentro. Quando ele pegou o pão, Satanás aí vocês vão ler os dois, vocês pegam aqui a última ceia de João e de Mateus. A última ceia. Jesus não queria ser entregue. Vai lá em Mateus, está escrito, a daquele que me entregar, melhor seria não ter nascido, porque ele vai ser penalizado. Jesus não queria ser morto. Não sei se é verdade, mas entregou Satanás dentro do pão para ele, vai e me entrega. Então quem traiu Jesus em João não foi Judas, foi Jesus que entregou, que se entregou através de colocando Satanás dentro do pão. Eu vou pôr esse texto aqui de João e vou pôr o texto também, que eu não deveria fazer isso não, porque se você é um conhecedor da Bíblia, você deveria conhecer isso. A minha Bíblia aqui não vai dar para vocês verem não. Eu vou pôr aqui pertinho aqui, ó. Esse aqui vai para o YouTube, mas não dá porque dá uma sombra aqui. Então aqui, na realidade, meu querido, essa parte aqui, de que está aqui, você não vê nenhum versículo, todos são apagados. Vocês aqui também no Instagram, todos são apagados. Você também aqui na rede geral, nenhum vão ver os versículos. Aqui você também no Silva, Carlos Silva, só vê as manchinhas brancas, todos são apagados. Porque se eu entregar para você, igual os líderes fazem, separa um versículo em cada livro, é o que os interessam, ele prega ali, mudando de um lugar para o outro, para te pegar na malha fina. Eles não mostram. Aí eu falo, tem um jeito que eu falo, se eu te mostrar, se eu chegar com peixe na mão, você vai querer que eu frite o peixe para você. Você vai querer que eu pegue o peixe e ponha na sua mesa. Você vai querer que eu pegue o peixe e ponha na sua boca. Você vai querer que eu passe pano na sua boca. Você vai querer que eu estove os seus dentes. Você vai querer que eu levante você dali, sente uma poltrona para você dormir, e vai querer que mais tarde eu te acorde para trazer novos peixes. Eu te mostro o livro aonde estão as palavras. Ali você vai ler para você entender. Malaquias 3,10. Pagarás seu dízimo integralmente na casa do tesouro. Pronto. Lê só aquela parte. Mas não lê Malaquias 1, 2, 3, 3, 10, 3, 15, 4, 5, 6. Vós que roubastes no dízimo e na oferta. Vós que recebeste e não passaste para a caridade.
Nas Bíblias mais antigas você vai achar: levai a sua oferta ou oferenda ao celeiro do Senhor, para que nele tenha alimento. Eles não lêem essa parte. Você com preguiça lê só Malaquias 3,10. Então Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Acabou. Não consta o anterior nem o posterior que Abraão acabou com 5 reinados. Abraão era um bandido, era um matador, matava, onde ele chegava, matava tudo e roubava tudo que tinha. Abraão é o pai da fé. Gente, o pai da fé que acabava no reinado, matava todo mundo, mas ele rendia obediência. Ele rendia obediência a Melquisedeque. Melquisedeque era 10 vezes mais do que ele. Engolia ele em 5 minutos, matava os seus 10, 15, 20 mil soldados que ele tinha. Ele com medo de passar dentro das propriedades com aquele tanto de burro carregado com ouro, com joias, com prata, com tudo que ele roubou lá nos 5 reinados para defender seu irmão Ló, para tirar ele da prisão que estava lá. Eles tinham sequestrado ele, falando isso na língua de hoje. Mandou um mensageiro ir na frente e pedir para ele passar por dentro das suas terras. Aí quando chegou o mensageiro, falou: não pode passar, vem tomar um café com nós. Mas o medo dele estava que se o Melquisedeque mandasse revisar aquele tanto de cavalo, com ouro, com tudo lá dentro, ia tomar dele tudo e matava eles todos. Aí falou: vê aqui que você vê o que eu fiz aqui, mostrou uma minoria, toma isso aqui para você. Mas então Abraão pagou o dízimo ao Melquisedeque. Melquisedeque era outro bandidão também, era outro rei que falava que era sacerdócio. Então, na realidade, vão descobrindo as coisas que vocês vão analisando bem. Aí Daniel deu, pagou o dízimo de Melquisedeque pelo despojo. Despojo, se transferir para português, significa roubo, é do que ele tinha roubado lá atrás. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos analisar. Deus está no infinito, Deus está para cima, e nós flutuamos aqui com os deuses da terra e ensinamos nossos filhos a maldade. Nós seguimos o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de rei Salomão, o Deus de Davi, o Deus de Jessé. Cada um desses tem um Deus. O Deus de Davi, vocês viram aqui, um homem que tem um Deus que ninguém sabe de onde ele veio. Se você entrar em 10 sites da internet, você vai encontrar palavras diferentes. Mas é o que venceu Golias. Quem que era Golias? Golias era um gigante. De onde veio o gigante? Vocês sabem? Quando, antes da arca de Noé, do dilúvio, Deus resolveu acabar com o mundo que estava muito... Aí mandou que viessem os anjos lá do céu, viesse aqui tomar conta da terra para apaziguar as pessoas. Os anjos desceram. Quando chegaram aqui, que viram as mulheres dos homens, abandonaram Deus e arrumaram cada um para si aquelas mulheres mais bonitas. De onde nasceu os Náfili? Náfili é uma palavra assim que eu não posso escrever. Os homens gigantes nasceram entre a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens aqui da terra. Mas isso foi antes da arca de Noé, antes do dilúvio. E por que esse homem veio aparecer agora para lutar com o rei Davi? Onde esse homem estava escondido? Ele veio do céu? Ou ele tinha virado uma múmia? E de onde veio o rei Davi? De quem o rei Davi é filho? Eu deixo essa pergunta na mão de vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, entre aqui no meu zap. Entra aqui no meu zap e mande mensagem. Não mande nada de texto, não mande ligação, porque eu não tenho ligação. Mande a mensagem de texto ou de voz, que se eu achar necessário, nós entramos em contato e conversamos. Mas, meus queridos e minhas queridas, eu vou despedindo de vocês, que já deu 32 minutos de gravação e vai aumentando mais com a vinhetazinha que eu faço no final e faço no início, a abertura, vai dar os 35. Então eu vou despedindo de vocês e saindo aqui agora. Amanhã estarei com a live novamente no meu WhatsApp
que vai sair, uma mensagem de 2 minutos, igual sai agora cedo, 6 horas, 6h30, e avisando qual o assunto que eu vou tratar amanhã, por 6 minutos e 50 segundos, que vai ser no WhatsApp, no meu Cenourinha Mensagem. Então, meus queridos, vai sair também no meu Facebook, Silva Carlos Silva, 6 minutos e 50 segundos também. Que a paz esteja com todos. Vou sair aqui do Facebook, saindo aqui bem devagarzinho para não dar erro. Vou sair aqui agora do WhatsApp e do canal CS Batatinha.